Convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 131. É um cântico de romagem escrito por Davi. E esses cânticos ou esses salmos, eles eram cantados ou recitados à medida que o povo se dirigia ao templo, nas suas peregrinações ao templo. Eles cantavam esses salmos. Existem vários salmos que são cânticos de romagem e esses salmos eram sempre cantados. Há pelo menos duas perspectivas que levavam o povo a ir celebrando pelo caminho já antes de chegar ao templo. A primeira delas era permitir que a palavra já fosse falando ao coração, aquecendo o coração ou aquecendo a expectativa no coração pela revelação de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E a outra expectativa era uma expectativa de didática não pessoal, mas pensando no outro agora. De aquecer o coração do outro, porque muitas vezes as pessoas iam ao templo, caminhavam para os cultos, para as celebrações, mas sem expectativa no coração, sobre quem Deus é, daquilo que Deus poderia fazer, da ação de Deus ali, da manifestação da glória de Deus, e eles iam lembrando uns aos outros durante aquele caminho, durante aquela romaria ao templo, aquele processo de caminhada, sobre quem é Deus, sobre a palavra de Deus. Eu creio que é algo que nós precisamos também nos nossos dias. Porque muitas vezes nós vimos ao templo, ou então temos pessoas que vêm conosco, ou chegamos aqui sem qualquer expectativa no coração. É muito mais aquela questão automática de entrar, de vir, de sentar, depois de levantar, de ir embora, do que aquela expectativa na revelação do Senhor. Como foi que seu coração entrou aqui nessa manhã? Como é que estão as suas expectativas? Por que é que você está aqui? O Salmo 131, Davi nos fala de alguns aspectos que eu queria pensar com você aqui nessa manhã e que dizem respeito ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, Senhor, não é altivo o meu olhar, Senhor, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e fiz sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos aqui, Pai, a Tua bênção sobre nós. A gente cantou aqui que o Senhor pode reinar. A gente cantou que o Senhor é aquele que tem todo o poder, pertence a Jesus. Pai, nós queremos nos submeter aqui ao Senhor, à Tua palavra, ao agir do Teu Espírito, à Tua voz, Senhor. Aquieta o nosso coração e, ao mesmo tempo, Pai, faz ele borbulhar de expectativa pelo Senhor. Que possa ser assim, Deus, e que assim o Senhor nos abençoe. Conduza-nos em tudo aqui nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu pensava essa semana sobre esse salmo, e Deus falou muito ao meu coração sobre esse salmo, porque o meu coração, não sei o de vocês, mas o meu coração, ele tem uma tendência muito grande a perder Deus de vista, a se desviar. A muitas vezes está bem, está no caminho, está buscando a Deus, mas de repente começar a olhar outras luzes, a olhar outros prismas, outras perspectivas, outras coisas que são colocadas de lado, e a gente começa a se perder nessa caminhada. Na verdade, se a gente pudesse ler esse salmo de uma perspectiva humanista, ou ler esse salmo seguindo uma perspectiva do nosso coração, que segundo Jeremias no capítulo 17 diz que é desesperadamente corrupto, a gente poderia dizer: Senhor, é soberbo o meu coração, Senhor, é altivo o meu olhar, Senhor, eu ando à procura de grandes coisas, Senhor, eu ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, e Senhor, como resultado de tudo isso, eu tenho uma alma que não sossega, um coração extremamente inquieto, aperreado, um coração que não se contenta, que não se satisfaz e, por ser assim, não descansa.
Mas, Senhor, eu vou fazer uma coisa. Coloque a sua esperança, ó coração, em você mesmo. Coloque a sua esperança em você mesmo. Talvez essa seja uma leitura absurda e que venha doer nos nossos ouvidos. Mas essa é a perspectiva abraçada pelo mundo, por aqueles que não conhecem a Deus, e muitas vezes até absorvida por nós. A gente começa a caminhar seguindo essa perspectiva medonha do coração. E o resultado disso são as inquietações na alma, são as crises, são as separações, são os conflitos constantes, são as guerras. Tiago fala sobre isso na carta dele, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Existem essas batalhas dentro de nós, que elas acabam se expressando agora de forma prática nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, nos nossos projetos pessoais, nos nossos empreendimentos. E Davi aqui está trazendo um caminho, ou está mostrando para nós um caminho que é completamente diferente dessa perspectiva humanista, mundana, diabólica, se a gente pode dizer assim. Davi, ele relata para mim e para você nesse salmo algo que é completamente diferente. E os salmos, eles não são simplesmente composições fruto de, eu aprendi isso na escola dominical, ou eu tive um curso de teologia que me ensinou isso e agora eu vou escrever. Os salmos, eles são extremamente relacionais, ou fruto de uma relação pessoal com Deus. Eles expõem o coração do salmista. Eles colocam para fora aquilo que está dentro do coração, aquilo que é experimentado no seu relacionamento com Deus. E Davi aqui inicia pensando numa perspectiva básica, que é a perspectiva mais fundamental do ser humano. A nossa estrutura fundamental, biblicamente falando, a estrutura que só Deus pode acessar, a estrutura mais radical do nosso ser é o coração. Por exemplo, no texto de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão diz que em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. No Evangelho de Marcos é narrado um episódio em que Jesus estava com seus discípulos e depois de uma caminhada, de um dia a dia pesado, os seus discípulos começam a comer. E aí alguns fariseus, alguns religiosos, eles criaram uma tradição onde dentro dessa tradição o homem deveria se descontaminar de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é mundano, principalmente porque ele caminha por uma estrada ou vive uma realidade em contato com pessoas que são impuras. Então eles deveriam lavar as mãos, e eles percebem que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Aí então eles questionam Jesus: por que comem os teus discípulos sem lavar as mãos? E Jesus traz ali uma verdade que não era percebida pela estrutura religiosa farisaica daquela época. Jesus diz que o que não é o que está fora que contamina o homem. E é claro que Jesus não está falando ali de viroses, de bactérias, de coisas assim que se pode pegar. Mas Jesus está enxergando o coração daqueles homens e a perspectiva redentiva, de caminhada redentiva deles. E aí Jesus diz então que o que contamina o homem é o que vem de dentro, é o que está no coração. E aí ele vai falar que os adultérios, que toda sorte de inveja, de malícia, de maledicência, tudo isso está presente dentro, no coração, e é isso que contamina o homem. Logo, irmãos, nós podemos compreender, segundo a palavra de Deus, que o coração é a estrutura mais fundamental, radical que existe entre nós, que existe em nós. O autor aos Hebreus vai falar no capítulo 4 da sua carta que só a palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus, consegue penetrar no nosso coração ao ponto de separar juntas e medulas, de separar as questões mais ligadas, mais fundamentais e quase que indivisíveis. Ele consegue, ou a palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus, consegue penetrar no nosso coração e revelar o nosso coração. O salmista Davi também, que escreveu aqui o Salmo 131, no Salmo 139, ele vai dizer que o Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração.
Ele conhece as nossas motivações. E Davi usa ali coisas básicas do dia a dia, como por exemplo, o assentar e o levantar. Deus sabe porque nós nos assentamos e nós nos levantamos. Ele conhece profundamente todas as nossas motivações. E ainda que a palavra não tenha chegado à nossa língua, à nossa boca, o Senhor já conhece toda. O Senhor não é pego de surpresa com relação às questões do nosso coração, porque Ele nos conhece profundamente. O Senhor não se engana com as nossas maquiagens, o Senhor não se engana com as nossas plásticas, o Senhor não se engana com as nossas máscaras, o Senhor sabe perfeitamente e profundamente quem nós somos. Nós podemos até maquiar a nossa existência, a nossa realidade, e sermos até chamados como Jesus chamou, como João Batista também tratou aqueles homens religiosos da época, como raça de víboras ou como sepulcros caiados, que por fora talvez estejam até pintadinhos, estejam organizados por fora, mas por dentro são podres, cheiram mal. Então não há como encobrir o coração do Senhor. E Davi aqui está revelando diante de Deus, não é simplesmente expressando aos homens, dentro de uma falsa humildade, mas é revelando diante de Deus aquilo que Deus já sabe. Meu coração não é soberbo. Desde a queda, lá em Gênesis capítulo 3, nós aprendemos ali na narrativa que Moisés faz, que a soberba ela se assenhora do coração do homem. De que forma? Quando Satanás está com aquele diálogo ali, está mantendo aquele diálogo com Eva, Satanás ele lança algumas questões ali. Ele põe em dúvida o caráter de Deus, o amor de Deus. Porque ele diz assim, olha, não é assim, Deus sabe que no dia em que vocês comerem da árvore que ele disse que não comesse, se vos abrirão os olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A perspectiva agora que a mulher olha para aquela árvore é completamente diferente. Porque ela passa a olhar para aquela árvore como árvore sendo boa para dar entendimento. E que entendimento é esse? Eu serei como Deus. Eu serei Deus. Eu não precisarei mais viver dentro de uma estrutura onde eu reflito o caráter de Deus. Onde eu reflito a bondade de Deus, que é fruto dessa relação que eu mantenho com Deus. Eu não preciso, eu posso ter luz própria. Eu posso refletir e brilhar a minha própria luz. Eu não preciso viver nessa perspectiva de dependência de Deus, de glória de Deus. Eu posso me alimentar, eu posso me satisfazer, eu posso desenvolver uma caminhada onde coisas e pessoas que eu venha usar, elas me satisfarão. Essa é a soberba da vida. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, procedem do mundo. E lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que são da carne, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, aqueles que não conhecem a Deus, eles só se inclinam ou pendem apenas para as coisas da carne. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O caminho de soberba, então, é um caminho que se determina à parte de Deus. É um caminho onde a pessoa literalmente não deixa Deus jogado de lado, ou simplesmente diz assim, eu não creio em Deus, ou eu tenho uma proposta melhor para a minha vida. Mas é uma perspectiva de rebelião, onde a pessoa se posiciona ali, de forma posicional mesmo, de forma local mesmo, como sendo inimigo de Deus. Essa é a minha posição com relação a Deus. Então eu passo a viver a minha vida dentro de um olhar, ou dentro de um caminho, ou desenvolvendo uma caminhada onde Deus agora é meu inimigo, e qualquer proposta que Deus faça também, vai de encontro à minha natureza agora, caída e morta, que quer se estabelecer todos os dias dentro de um caminho onde eu me valho na força do meu braço. Eu faço valer a minha vida, eu faço valer a pena, eu luto, eu mato o leão todo dia, eu saio para vencer, eu sou treinado, eu sou capacitado, eu me preparo para vencer esse mundo.
E ai daquele que se coloca no meu caminho, porque eu passo por cima. E dentro desse caminho de soberba, os relacionamentos, eles se tornam completamente descartáveis. A própria estrutura da vida, ela se torna frágil, porque o que vale é o que eu quero. É a minha soberba. Olha, se eu quero aquele homem, se eu quero aquela mulher, não importa se é casado. Eu não sou uma pessoa ciumenta, não estou nem aí. O que importa é o que eu quero. Eu vou lá e pego então. Não importa se eu vou desfazer uma família. Não importa se eu vou acabar com relacionamentos. Não importa se eu vou destruir as amizades. O que importa é a minha satisfação. O que importa é o que eu quero. E aí, de repente, se você está comigo e soma aquilo que eu quero, você é uma excelente pessoa na minha caminhada. Mas se de repente você não soma dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que são meus sonhos, a minha vontade, dentro daquilo que são os meus desejos, você se torna descartável para mim. Você, para mim, é problema seu. Você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Não me importo com você. Afinal de contas, eu tenho os meus objetivos. E eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo com quem só quer me dar trabalho. Eu descarto. Eu descarto. Irmãos, essa é a perspectiva, ou uma delas, dessa caminhada de soberba. E o pior de tudo é que, nessa caminhada, nós temos uma tendência muito grande de passar por cima das pessoas. Porque passamos já por cima de Deus. E aí, entre aspas isso, né? E aí os nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa dinâmica, ela se torna como um campo onde eu uso tudo e todos, simplesmente para minha satisfação. Davi está dizendo aqui, Senhor, meu coração não é soberbo. Meu coração não é orgulhoso, não é egoísta, não é ensimesmado. Sabe, irmãos, e Davi, eu percebo que esse homem, que é um homem como nós, que foi um homem como nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas pressões e que caiu várias vezes, ele tinha razões para declarar o contrário aqui. Se você lembra um pouco da trajetória de Davi, você vai perceber que quando Davi, mesmo ungido por Deus, já por Samuel ali para ser rei, futuro rei de Israel, mas que ainda tinha sobre si a autoridade de Saul, Davi não se ensoberbeceu quando ele entrava nas cidades depois das batalhas e as mulheres ficavam cantando ali, olha, Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. O coração de Saul se enche de ciúmes, de inveja, de raiva contra Davi. Porém, o coração de Davi está tranquilo. Porque Davi, quando ia para as batalhas e quando voltava das batalhas, ele tinha uma convicção. Aquela convicção básica, lá do início, quando Davi foi enfrentar Golias, ele disse assim, olha, o Senhor me livrou das mãos, das garras de um urso e de outra vez de um leão. Foi o Senhor quem me livrou. É o Senhor quem vai, essa afronta que você está fazendo não é contra mim, é contra o Senhor. Davi tinha essa convicção no seu coração, de que a vida não gerava em torno do seu umbigo. A vida gerava em torno de Deus. E ele estava ali por misericórdia de Deus. E quem fazia Davi vencer, prevalecer nas batalhas, era o Senhor. E ele olha aqui para mim e para você e diz que o seu coração não é soberbo. Senhor, meu coração não é soberbo. Mas Davi fala de uma outra realidade, que para mim, essa outra realidade, ela é desencadeada por conta da primeira, que é o coração. A segunda realidade que Davi coloca são os olhos. Ele diz que o seu olhar não é altivo. E olhar altivo aqui é muito mais do que aquelas pessoas que muitas vezes a gente diz assim, ó, fulano tal tem o nariz empinado, né? Só anda olhando para cima assim e tal, não sei o quê, um dia tropeça e cai. As pessoas dizem isso por aí, né? Não sei você, mas eu já ouvi muito isso por aí. E aí Davi não está falando simplesmente desse olhar assim, dessa pessoa com síndrome de pombo, né? De peito cheio assim, que anda. Não, Davi não está falando disso. Davi está falando de pessoas que são cobiçosas. Elas são aquelas pessoas que os olhos brilham,
diante das grandes coisas, ou daquilo que de repente se apresenta como uma perspectiva redentiva de satisfação para o coração. É gente que de repente tem um quintal, mas que olha para a grama do vizinho e diz assim: a grama do vizinho é muito mais verde do que a minha, e os olhos brilham ali, eu quero a grama do vizinho. É aquele tipo de gente que de repente tem lá no seu casamento o marido, a esposa, e está lá vivendo a vida comum do lar, mas de repente conhece lá outro casal que começam a conviver juntos, e aí olha para o marido agora e diz assim: meu Deus, que traste eu tenho dentro de casa. Olha o marido de fulana, como ele é carinhoso com ela. Ele abre a porta do carro para ela descer, fecha quando ela entra. Ele desenrola um tapete vermelho na porta do restaurante quando ela está chegando. E quando ela senta, ele dá flores. Antes ele puxa a cadeira para ela sentar. E depois dá flores a ela. Olha que homem romântico. É um homem desse que eu preciso na minha vida. É um homem desse que eu mereço. Os olhos brilham. Semana passada nós pensamos aqui no Salmo 146, e um dos pontos que o salmista coloca é que o Senhor liberta os encarcerados. E que essa prisão é muito mais do que uma prisão física, mas é uma prisão que muitas vezes o coração estabelece. E a gente vive cheio dessas prisões. São grades que se colocam dentro do nosso coração, e muitas vezes essas grades passam a existir, nos aprisionam por causa dos nossos olhos. Um coração que é soberbo tem olhos também que são altivos, tem olhos cobiçosos. E aí então, eu não me satisfaço mais com as coisas que Deus me tem dado, mas os meus olhos passam a brilhar por tudo aquilo que é posto de alguma forma ao meu redor, tudo aquilo que é veiculado nas redes aí sociais, ou as propagandas da TV, ou alguma coisa desse tipo. Minha casa não é tão boa, meu apartamento não é tão bom, meus filhos não são tão bons assim, a minha esposa, o meu marido não são tão bons para mim, o meu carro não é mais aquilo que eu esperava. Essas coisas que atraem o coração. Na aula agora da classe de família, não sei quantos estavam aqui, mas Roberto estava falando do texto lá de Eclesiastes, capítulo 2, quando Salomão diz assim: olha, tudo que meus olhos tudo que encantou meus olhos, de alguma forma, eu quis e tive. E aí ele contou até a história dele, né, que o sonho dele de infância era ter uma picape, né, uma caminhonete. E quando ele teve um emprego, estava lá com dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi ir comprar aquela Ford Ranger 4x4, completona, e depois ele disse que aquele carro já não satisfazia mais ele, e aí ele olhou e viu aquela Hilux agora, completona, tal, não sei o que, e agora vamos comprar a Hilux. E no final das contas essas coisas não satisfazem. É como se o coração da gente fosse aquela bolinha na mesa de ping-pong, né? Pá, 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 para um lado e para o outro, correndo, sendo batido e jogado de um lado para o outro, e a gente quer, e a gente está olhando, e eu preciso disso, eu preciso disso. Existe muita coisa boa, e não é pecado nenhum desfrutar das coisas que Deus nos dá. Contudo, olhos altivos são olhos que não se saciam com as coisas que Deus tem dado, porque tem um coração que não está saciado no Senhor. O autor aos Hebreus, eu creio que pensando e trabalhando dentro dessa perspectiva dos olhos, no capítulo 12, após falar ali sobre homens e mulheres que viveram pela fé, olhando para Deus, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu creio, irmãos, que por mais preparado, mais habilitado que um corredor esteja, que um maratonista esteja, por mais treinado, por mais capacitada que ele tenha ao seu redor, a sua equipe, fisiologistas, educadores físicos, sei lá, uma série de pessoas que estão ali treinando ele, se ele não corre aquela maratona olhando para um alvo, se ele de repente, no meio da corrida, começa a olhar para os flashes, para as câmeras, para os aplausos, para as pessoas que estão de lado gritando o nome dele,
Ele não precisa nem necessariamente sair da pista dele e bater no outro. Ele vai tropeçar nos próprios pés e cai. Por isso que nós devemos olhar para Jesus. Existem luzes brilhando ao nosso redor todos os dias. E como eu falei no início, o coração da gente se desvia com muita facilidade. Às vezes a gente não se desvia da igreja. Às vezes a gente não se desvia dos cultos domésticos que a gente faz. Às vezes a gente não se desvia da leitura diária. Mas é como se o coração fizesse aquelas coisas de forma mecânica já. Sem essa expectativa no Senhor. Os olhos não brilham mais para Deus. Tenha certeza, se eles não brilham mais para Deus, eles estão brilhando para algum ídolo, para alguma outra proposta, para algum outro caminho, para algo que se apresenta para mim e para você como um caminho de redenção e de satisfação para a nossa alma. E aí de repente é um emprego, é o trabalho, é algum relacionamento, é alguma coisa que está brilhando e que encantou o nosso coração. E a gente assume aquilo ali agora como sendo verdade e diz assim, olha, eu vou ter. Só que o fato é, quando você tem, satisfez o coração? E a gente vai dizer assim, não, eu preciso de mais. E aí esses atos que se desenrolam, Davi fala ainda no versículo 1, ele diz que quando um coração é soberbo, quando o olhar é altivo, os passos passam a correr atrás, a procurar grandes coisas e coisas maravilhosas demais para mim. Se o coração é soberbo, se os olhos passam a brilhar com todos esses caminhos, ou com todas essas propostas que estão aí ao redor, o resultado agora é que os pés se apressam para o mal. É que a gente passa a buscar isso agora e coloca isso como um empreendimento na nossa vida. A gente envolve agora mente, corpo, coração, a gente envolve tudo nisso aí. Eu preciso disso. E o que é que eu posso fazer agora para ter isso? E aí eu me movo agora para conquistar aquilo. Eu me movimento agora para ter aquilo ali para mim. De repente é aquela pessoa lá. E aí como é que eu posso fazer para ter essa pessoa? O que é que eu posso fazer? O coração já está cheio dela, os olhos estão brilhando por ela. Então vamos começar aqui a trabalhar. Vamos pesquisar alguma forma de conquistar aquilo ali para que eu me satisfaça tendo. E no final eu posso olhar e dizer assim, ó minha alma, tens com que comer, tens com que gastar, aproveita agora, goza a vida, aproveita essa realidade. Não é assim, irmãos? Eu tenho muito medo do meu coração, porque eu sempre tive uma lábia muito boa. É sério, quando eu usava isso para o mal assim, olha, dava certo. E eu lembro que uma vez eu tinha um carro, que eu não gostava muito daquele carro. E eu lembro que eu chegando para trabalhar no encontro de jovens, uma pessoa chegou para mim, era um carro pequenininho. E aí uma pessoa chegou para mim e fez assim, estaciona ali o seu compacto. Rapaz, naquele momento assim, me deu um negócio no coração. Sabe aquele sentimento assim de pequenez? Que você olha assim, rapaz, eu desse tamanho, esse carro realmente não me cabe. A minha perna fica imprensada aqui dentro desse carro aqui e tal. Não sei, e realmente era imprensado, mas até então eu estava lidando com o imprensado de forma tranquila. Mas quando aquela palavra compacto veio na minha mente, eu disse, está na hora de trocar esse carro. Não tinha necessidade nenhuma, irmãos. O carro tinha, parece que 24 mil quilômetros rodados, estava novinho o carro. E aí eu fui numa concessionária no outro dia. E aí cheguei lá e eu disse assim, rapaz, ó, esse carro é massa. Beta está grávida, está aí para a Sarinha nascer e a gente vai precisar de mala. Olha a desculpa. A gente vai precisar de um porta-malas agora, porque vem carrinho de bebê, vem isso, vem aquilo outro. E uma vez por ano a gente nas férias vai para a casa dos pais de Beta lá em Gravatá, então eu preciso que isso caiba na mala do carro. Uma vez no ano, irmão. Compensaria até dar 2 viagens. Mas naquela hora o coração está justificando aquilo que é pecado. E aí eu disse assim, eu preciso desse carro. E aí fui na concessionária. Não, eu quero um modelo 1.0 mesmo, tal, não sei o quê. E aí de repente fui fazer o test drive no carro, né? E aí quando eu acelerei o carro, eu disse assim, ó, o carro é mais pesado porque tem mala agora. E com o motor 1.0, rapaz, eu vou subir aquela serra lá e todo mundo buzinando atrás de mim. Não vai dar certo.
eu preciso de 1.6. Tem mais cavalos, é mais rápido, tal, não sei o quê. Vamos lá fazer as contas. Não, vai apertar um pouquinho, mas está dentro do orçamento, vamos lá. Percebe assim que cabe no orçamento, vai apertar um pouquinho, mas você tira de lá, bota aqui e tal, não sei o quê, faz um arrumadinho e dá certo. Mas lembra que a intenção do coração, desde o princípio, ela é maligna. E aí então eu fui e comprei aquele carro, né, sem dizer a beta. Amor, para onde é que você vai hoje? Não, eu vou ali trazer um negócio jóia, você vai gostar, tal, não sei o quê. E aí eu chego em casa com aquele carro, olha o porta-malas do carro. Olha só, o outro só tinha vidro elétrico na frente, esse tem nas 4 portas. Tem isso, tem aquilo outro, tal, não sei o quê. E ela olhou assim, mas amor, por quê? Não, amor, vê só. Sarinha vai nascer e quando a gente for viajar, a gente vai precisar de uma mala para botar as coisas. Mas amor, a gente vive viajando para onde, amor? Não, mas quando a gente for, a gente vai precisar. E eu fazia questão, quando a gente ia viajar, dizer assim, ó, tu não quer levar mais esse brinquedinho não, tu não quer botar mais isso não, para mostrar a ela que era necessário realmente ter aquele carro. Mas não era, irmãos. O que doía no meu coração era aquela palavrinha, compacto. Compacto. E aí o coração se movimenta, os passos se movimentam, as mãos se movimentam. A conta vai se movimentar também, tudo vai se movimentar, né? Porque eu preciso satisfazer aquilo que está no meu coração. Tiago fala sobre esse processo na carta dele, quando ele diz que o coração da gente tem esses desejos, e aí nós somos atraídos e seduzidos. E eu creio que Tiago está falando dos olhos ali, que essa cobiça atrai e seduz o coração da gente. E aí, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está querendo dizer é que a gente tem essa tendência, quando atraído e seduzido, de justificar aquilo que é pecado. E aí, de repente, o irmãozinho lá, o cara que está lá comigo no ministério, ou o meu marido, ou a minha esposa, ou algum amigo que eu tenho, de repente ele erra, ele falha comigo. E aí eu vou procurar um amigo meu, diz assim, Letinho, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. E ele faz igualzinho, né, como se eu estivesse falando. Tem que fazer mesmo o negócio. Rapaz, você não sabe o que aconteceu, fulano de tal, rapaz. Ó, o cara malandro, mala sem alça. Ó, tu não sabe. Aí começam a ler aquela fofoca, né? Falar mal, provocar inimizade. Mas é justificável, porque eu vou dizer assim, ó, eu tenho razão para dizer isso. Ele fez mal a mim. Biblicamente, o que é que eu deveria fazer? Se o teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai lá entre você e ele. Conversa. Em amor, mas expõe a verdade. Expõe o coração. Sem soberba, sem altivez. Ó, irmão, eu sou igual a você. A gente é farinha do mesmo saco. A diferença é a graça de Deus atuando na nossa vida. E quando a gente para de olhar para Deus, quando a gente perde Jesus como alvo da nossa vida, o coração da gente se esfria, se desvia. Muitas vezes a gente faz assim, irmão, eu estou aqui para abrir o coração. Aconteceu isso aqui, está doendo no meu relacionamento com você. Eu sei que Deus tem o melhor para você. E eu estou aqui para ajudar você nessa caminhada, suportar você para a gente atingir o mesmo alvo. Então, irmão, eu estou aqui, confessando aqui que eu estou magoado com você. Mas quem é que faz isso, irmãos? Aí se o irmão não arrepende, o que é que a gente faz? Chama 2 ou 3 pessoas para que toda a verdade se estabeleça. E esse é um processo de restaurar o coração do outro e restaurar a nossa relação humildemente. Mas aí a gente justifica o pecado da gente falando mal do cara uns para os outros. Isso é resultado de soberba e de olhos cobiçosos. A gente corre agora para praticar aquilo que está dentro do coração. A executar as nossas guerras e contendas agora. O nosso desejo de vingança. E Tiago também fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas eu estou injustiçado e eu preciso agora me sentir, de alguma forma, justificado. Redimido de alguma forma. E aí eu vou passar, seja lá por cima de quem for, para atingir aqueles meus objetivos. Afinal de contas, eu estou certo. É a minha verdade, é a minha razão. E isso revela a soberba do coração.
Davi percorre um outro caminho. Senhor, meu coração não é soberbo, o meu olhar, ou os meus olhos não são altivos. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim mesmo. E sabe o que é que trata o coração de Davi? O versículo 2 vai dizer para a gente: pelo contrário, Senhor. Olha, o contrário de coração soberbo, olhos altivos e de vida que é vivida empreendendo, gastando força, gastando vigor, gastando juventude, gastando uma série de expectativas atrás de coisas grandiosas, maravilhosas demais, para uma satisfação redentiva pessoal. Não, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E aí o que Davi usa aqui como exemplo é: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Irmãos, o que Davi está ensinando para mim e para você não é uma perspectiva de meditação transcendental. Davi descobriu como aquietar a alma para com ele mesmo, estar de bem consigo mesmo, né? As pessoas querem isso. Não, eu quero me sentir feliz, quero estar de bem com a vida, de bem comigo mesmo, tal, não sei o quê. E aí tem uma proposta ali agora de bem-estar. E aí o cara ensina ali de repente os 12 passos para você se sentir bem com você mesmo. Primeiro, faça uma plástica. Segundo, entre numa academia. Terceiro, mude seu guarda-roupa. Quarto, isso e aquilo outro. Aí começa aquela caminhada bem pragmática assim de passos. E você entra lá nesse programa. E de repente você pensa assim: não, Davi está em paz consigo mesmo. Então Davi de repente fez um programa assim. O último passo é: compre uma fontezinha artificial para ficar escutando o barulhinho da água enquanto você está relaxando, escutando música clássica e vendo os cristais baterem na sua varanda. E aí você vai ficar em paz, de bem com você mesmo. Sabe como é que Davi fez calar e sossegar a sua alma? A imagem que Davi traz aqui é de uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. O que Davi está ensinando é que existe um ambiente de aconchego, de amor, de proteção e de segurança. Ele usa o exemplo da mãe e da criança que se aquieta, que é amamentada, depois dá aquele arrotinho bonitinho e às vezes uma golfadinha, mas depois quando a mãe abraça e começa a balançar ali, ela se aquieta, ela pega no sono. Ela se sente amada, se sente protegida, se sente segura. E aí ele vai dizer que assim se tornou a alma dele para com ele. Quieta, sossegada. Não é uma alma inquieta, aquela alma que está louca, buscando alguma coisa, buscando algum sentido para a vida. E eu preciso me sentir amado, e eu preciso me sentir valorizado, e eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, mudar o guarda-roupa, mudar o penteado do cabelo, alguma coisa para que alguém me note, para que alguém me perceba, para que alguém de alguma forma olhe para mim e diga assim: poxa, como você está legal, você está bonitão aí, ó, gostei dessa roupa, gostei do cabelo aí diferente, gostei desse óculos aí que nem tem grau, mas você usa porque está na moda. Olha, gostei disso e daquilo outro, tal, não sei o que, ficou massa, bicho. Não, eu não preciso de nada disso. A minha alma está sossegada, ela está descansada, como uma criancinha satisfeita nos braços da sua mãe. Ela se satisfez no aconchego da mãe, no amor da sua mãe. E aí ele diz para mim e para você, qual é o segredo disso no versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A sua esperança, a expectativa do seu coração, não está fundamentada simplesmente num amor que Davi vai encontrar, num filho que Davi vai ter, num reino novo, ou de repente numa batalha que ele vai ganhar. Não é isso que sossega o coração dele, mas é colocar no Senhor a esperança. Essa é a verdadeira esperança que vence o medo. Qualquer outra que se levante com essa proposta vai falir, irmãos. Vai falir. E a gente precisa guardar o coração nisso.
porque é só no Senhor mesmo que o coração da gente descansa. A gente vê famílias aí destroçadas, porque os pais olham e dizem assim, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, e eu não tenho tempo para nada, e no final das contas eu dou lá um presente para ele, eu faço uma viagem com ele, vai estar bom demais. Eu estou pensando no melhor para ele, no futuro dele. A gente vê casamentos aí onde há uma insatisfação. Esposas que dizem assim, olha, como eu queria que o meu marido fosse o líder do lar na minha casa, que fizesse aquele culto doméstico, que abrisse a Bíblia, que pastoreasse o meu coração, que fosse aquele anjo, aquele arcanjo ungido, andando pelos corredores da casa, trazendo paz, estabelecendo um reino de amor, de prosperidade, que eu me sentisse tão segura, tão amada, tão protegida, porque esse varão valoroso é o meu marido. Quantas mulheres vivem dentro dessa expectativa e jogam um peso tão grande sobre o seu marido, e jamais serão satisfeitas, e aí muitas vezes nessa insatisfação estão olhando para o quintal das vizinhas. Relacionamentos que se quebram, vidas que se acabam, porque a esperança é colocada em cima de pessoas. E aí eu quero que o meu filho seja aquela pessoa, e de repente o meu filho não é aquela pessoa. E aí eu me frustro. Uma coisa são as expectativas que nós temos, outra coisa é a realidade. É aquilo que nós vamos vivenciar. Eu estava lendo uma reportagem um dia desse, que a pessoa dizia assim que você se apaixona pela expectativa que você tem, não pela realidade do que a pessoa é. Eu disse assim, rapaz, esse negócio é meio que verdade mesmo, né? A pessoa não está nem aí, às vezes você está dizendo, rapaz, pensa direitinho. Eu lembro de uma amiga minha, ela paquerava com um colega meu de classe. Aí ela chegou uma vez para mim e fez assim, Léo, o que é que tu acha? Aí eu cheguei para ela, né, assim, a pessoa disse assim, rapaz, você oraria mais. Aí no outro dia chega aquele meu colega de classe, né, o que é que você tem contra mim? Eu disse, eita lá. Disse, tá bom, irmão, vamos sentar e vamos conversar, vamos tratar o coração. E graças a Deus a gente é amiga até hoje. Mas sabe, expectativa que se gera, né? Não, fulano. Tinha um tempo na igreja, né, que as meninas diziam assim, não, eu quero casar com um pastor ou com um missionário. Aí minha esposa fez essa oração. Irmão, até hoje ela se arrepende. Até hoje a bichinha sofre. Ela, por que foi que eu orei assim? A bronca de orar é que Deus responde, né? Rapaz, a gente é tão falho, né? E às vezes ela me cobra tanto. Léo, quando é que você vai criar vergonha na cara e vai começar a fazer o culto aqui em casa? Léo, quando é que você vai criar vergonha na cara e vai sentar aqui para fazer um gabinete comigo? Eu vou ter que marcar lá na igreja, hein? Porque você não para me ouvir. A gente falha tanto, irmãos. E aí eu comprei um livro e dei de presente a ela. Esse livro me ajudou muito. O nome do livro é O que Você Esperava, de Paul Tripp. As expectativas e a realidade do casamento. Olha, é uma bênção esse livro. Porque a gente para de ter esse príncipe encantado no cavalo branco e passa a ver, a olhar, a observar e analisar a pessoa real. Não é esse aí com quem eu vou casar. Então tá beleza, vou sofrer, mas já estou certo do que eu vou passar. Não tem nenhuma expectativa errada no meu coração. É uma bênção. Você que está noivo, pensando em casar, Ezequiel e Cecília que noivaram sexta-feira, por favor, leiam esse livro. Tão felizes, né? A esperança deve estar no Senhor. Nós iniciamos o culto aqui nessa manhã lendo Isaías 40, a partir do versículo 12. E depois de mostrar toda a grandeza de Deus, o profeta Isaías chega no final e diz que os jovens se cansam e se fatigam, que os moços de exaustos caem, na certeza, na convicção plena, experiencial, de ter lutado, de ter tentado, de ter usado a força do braço, de ter feito tudo. No final foi o cansaço. Ou como Salomão vai dizer, é canseiro e enfado, é correr atrás do vento.
cansa, cai mesmo. E aí ele diz assim: mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque esperam no Senhor. A sua esperança está firmada no Senhor. Irmãos, que seja assim conosco. Para que a gente possa viver uma vida boa de fato. E como Davi escrevendo salmos, dizendo assim: Senhor, meu coração não é soberbo, meu olhar não é altivo, eu não vivo empreendendo atrás dessas coisas que o mundo reputa como sendo boas, ainda que o Senhor me dê para eu desfrutar delas, eu dou glória ao Senhor, porque é o Senhor quem me deu, mas eu não vivo empreendendo, colocando o meu coração, a minha esperança, o meu amor nessas coisas. E aí a minha alma descansa, está em paz, porque eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor. Não vivo em guerra comigo nem com o mundo. Eu espero no Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche aí os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, colocamos aqui diante de Ti, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida. Pedimos sobre nós, Pai, a Tua bênção, que diz respeito ao nosso coração, Pai. Que o nosso coração se satisfaça no Senhor, que mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis, a gente possa ter alegria no Senhor, sabendo que o Senhor tem forjado em nós o caráter de Cristo, sabendo que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, sabendo, Pai, que nós podemos enfrentar todas elas, seja a abundância, seja a escassez, porque nós temos um Deus que nos fortalece, porque o Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa alegria. Ó Deus, faz isso com o meu coração, Pai. Assim como eu te peço, abençoa assim também o coração dos meus irmãos, para que a gente possa louvar e bendizer ao Senhor, Pai, mesmo em meio às crises e tribulações, sem perder o brilho nos olhos, porque estamos olhando para o Senhor, sem perder o coração, porque o nosso coração está firmado no Senhor, sem perder os passos, sem se cansar com a vida, porque corremos para Ti e não para esse mundo. Nos abençoa sim, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a alegria do nosso coração em Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.